Bom, agora nós vamos trabalhar com interface. Então eu clico com o botão direito em cima do pacote de orientação a objetos. Vou colocar New e tem ali interface. Se caso não estiver aparecendo a interface, você vai clicar em Other, né, outro, e você vai digitar interface. Aí ele vai aparecer aqui, tá? Então você dá um Next, clica no Next. Aqui, só para separar bem mesmo, no pacote eu vou colocar ponto interface. Então vai ficar BR. Ah, ele está dando um erro. Ah, tá. Não posso usar interface, tá? Por que eu não posso usar interface? Porque interface é uma palavra reservada do Java. Então eu deixo só interfaces. O nome eu vou colocar impressora. Apenas isso aí, tá? Então, uma interface, vou colocar impressora. Finish. Uma interface, ela começa com public, interface, impressora. Uma interface eu vou colocar o padrão que ela tem. Então, eu posso colocar, por exemplo, public void vamos pensar aqui, inicia impressão. Observem que eu abro o parênteses e fecho e coloco apenas já coloco direto o ponto e vírgula. Quais são os padrões que essa impressora tem? Então ela vai ter inicia impressão, public void imprimir, public void finaliza impressão, public void cortar papel. O imprimir, eu vou fazer o quê? Vou passar um parâmetro, tá? Então, ó, string texto. Qual é o texto que ele vai imprimir? Vamos continuar. Botão direito em cima do interface. Então, BR com aula 1, interfaces. Agora eu vou criar uma classe. Essa classe eu vou chamar de impressora Bematec. Aliás, vamos colocar outro nome, né? Fazer propaganda para ninguém, não. Impressora Bem. Beleza, dou um finish. E agora eu vou falar que a minha classe, ela vai seguir aquele contrato que eu criei. Então eu utilizo o implements. Olha lá, ó, impl, dou o Ctrl espaço, ele já vai aparecer implements. Eu vou implementar qual classe? Eu vou implementar a classe chamada impressora. Tá? Coloquei minha classe impressora. Agora ele vai dar um erro. O que esse erro está falando? Vamos dar uma olhada. Quando eu passo o mouse em cima, ele vai falar assim, olha, o tipo impressora bem, ela precisa implementar alguns métodos abstratos da impressora, né? Então eu posso vir aqui simplesmente colocar assim, olha, add métodos sem implementar. Então ele já vai colocar para mim o método iniciar impressão, imprimir, finalizar impressão e cortar papel. Agora nós vamos começar a colocar alguns métodos. Então eu vou colocar tudo sysout, ó. Observa lá, ó. Não vou digitar tudo. Vou apenas digitar sysout. Ctrl espaço. Ele já preenche o system out println para mim. Sysout. Aí eu vou colocar início da bem. Joia? Vou copiar esse sysout inteiro para não ficar digitando tudo.
Vou vir aqui no imprimir e vou colocar impressão da bem, 2 pontos, né, dentro do aspas, mas estou concatenando o texto. Impressão da bem, qual que é o texto que eu vou imprimir? O texto que eu recebo por parâmetro. Vou colar no método finalizar e vou colocar fim da bem. E no corta-papel da bem. E salvo. Agora, para não precisar ficar digitando muita coisa, então eu poderia aqui criar uma impressora chamada DOR, tá? Implementar, fazer tudo manual também. Mas para não ter esse trabalho aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar. Então, ó, copiei, colei, vou chamar de impressora DOR. Impressora DOR. Vou selecionar a impressora DOR, cuidado, tá? Seleciona a impressora DOR e agora tudo que está bem nós vamos colocar DOR. Então, início da DOR, impressão da DOR, fim da DOR, corta papel da DOR. Agora nós temos duas classes que implementam a nossa classe impressora, aliás, a nossa interface. Salvei. Então agora nós vamos criar uma classe chamada testa interface. Então, new class testa interface. E já coloca aí o public static void main. Tá, ó, seleciona public static void main, nome da classe testa interface. E vamos para o finish. Agora eu vou criar o quê? Vamos criar um tipo de impressora. Impressora imp é igual a null. Então eu estou começando uma impressora com null. Ela não tem nada ainda, tá? E aqui nós vamos colocar o quê? Ó, string qual, tipo, é igual a joption. Então eu escrevo joption e dou o Ctrl espaço. Aí ele vai aparecer para mim, joption pen. Nós utilizamos isso aí na primeira aula. Joption pen. Ponto show input dialog. Então eu escrevo show in, Ctrl espaço, ele vai aparecer para mim a primeira opção, eu dou Enter e coloco. Digite a impressora. Aí eu tenho a B barra ou a D. Digite a impressora. Qual? Ou nós vamos utilizar a B ou a D. Estou dando uma opção. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Cif, tipo ponto equals ignore case é igual a B? Se não, significa que é a outra, né? Se não for B, é a outra. Aí agora eu faço o quê? Bom, se for a B, eu vou fazer imp recebe igual a new impressora bem. Imp é igual a new impressora bem. Se não, imp é igual a new impressora dor. Ctrl espaço. E aqui embaixo, eu vou colocar imp ponto iniciar impressão, imp ponto imprimir teste de impressão. Imp ponto finalizar impressão
imp.cortar papel. Ficou desta forma. Deixa eu pausar o vídeo. Então vamos executar essa classe aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui, executar. Ele vai aparecer para mim. Digite a impressora B ou D. Eu vou colocar D. Dou um Enter. Ele vai aparecer para mim. Início da dor, impressão da dor, fim da dor, corta papel da dor. Vamos executar de novo. Agora vamos colocar o B. Digite a impressora B. Início do bem, da bem, impressão da bem, fim da bem, corta papel da bem, tá? Então isso aí que é a importância de uma interface, tá? Poderia ter muitas outras aqui. O que eu tive que achar? Eu tive que achar um padrão. Depois que eu achei o padrão, olha, todas as impressoras, elas iniciam a impressão, imprime, finaliza e corta papel. Depois eu vou lá e crio classes que implementa a minha interface. E depois disso aí, eu consigo utilizar qualquer uma delas. Bom, mais uma das coisas que dá para a gente aprender é trabalhar com o polimorfismo, tá? Então, o que é o polimorfismo? É quando eu crio diversos métodos que recebem parâmetros diversos. Então, por exemplo, tem aqui o imprimir texto, né? Então eu poderia colocar, então eu estou colocando na minha classe impressora, public void imprimir int código. O que está falando ali? Já existe um método chamado imprimir, porém o Java permite que eu crie métodos com o mesmo nome, desde que os parâmetros sejam diferentes, tá? Então, olha o erro que vai dar. Eu vou salvar minha classe impressora, salvei. Na hora, as minhas outras duas classes vai dar erro. Por quê? Porque elas deixaram de seguir o padrão. Elas deixaram de assinar o contrato, tá? Por quê? Elas têm que implementar todos os métodos da interface. E ela deixou de implementar. Então eu venho na classe bem, tá? Vamos primeiro mexer na classe bem. Passo o mouse em cima, add métodos sem implementar. Lá embaixo, ele vai colocar lá, ó, imprimir, recebendo o código agora. O que eu vou fazer? Eu vou somente copiar aqui, olha. Não tem importância, eu vou copiar do imprimir texto. Copiei, colei, tá? Só que agora, ao invés de texto, é código. Salvei. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a classe dor. Passo o mouse em cima do nome da classe que está com erro. Add método sem implementar. Lá embaixo, eu copio o imprimir texto e colo o imprimir código. Eu dou dois cliques e faço a alteração do nome. Agora as minhas classes estão novamente firmado no contrato da minha classe pai. Joia? E agora é interessante esse polimorfismo, que aqui no testa interface, quando eu venho aqui imp.imprimir, olha lá que legal, ele me dá várias opções. Agora eu posso passar tanto o código quanto o nome. Tanto o código quanto qualquer texto. Então eu vou lá e coloco um imprimir 2. Olha lá que legal. Agora ele pode receber diversos tipos de informação através do parâmetro, tá? Sendo tudo o imprimir. Quer ver um método que recebe isso aí, que já é um método que tem polimorfismo para todo lado? Vamos lá no imprimir aqui da classe bem. Aí aqui no sysout, não precisa fazer, tá? É só termo didático. Coloca um sysout aí qualquer.
apaga o que tem dentro e dá um Ctrl espaço. Olha lá o que ele recebe. Isso aqui é um polimorfismo, tá? Ele recebe um parâmetro vazio, ele recebe um booleano, um char, um array de char, tá? Um vetor de char, um double, um float, um int, um long, um object e um string. Ele recebe todos esses tipos de informações. Então isso aí facilita por quê? Imagine vocês que ele recebesse somente string. Então, todas as vezes que eu tivesse que passar para imprimir um código, eu teria que fazer o quê? Um mais texto, para ele transformar em texto, tá? Ou eu deveria fazer new integer, aliás, string.valueOf e passava aqui um 1, por exemplo, tá? Que eu estou transformando aquele 1 em string. Então, como ele já me dá todas essas opções, eu posso colocar um 1, eu posso colocar um 1.2 que se transformaria em um float ou um double, eu posso passar um booleano, false, ou poderia passar um true, ou poderia passar um objeto. Que tipo de objeto? Vamos ver aqui, um new pessoa. Olha, poderia passar um new pessoa também. Então é isso aí que o polimorfismo ele nos entrega, tá? Vou voltar igual estava. Beleza?